Olá pessoal, esse vídeo vai falar sobre um exercício para o cálculo de determinante de uma matriz 3×3. Se você não lembra da técnica que nós vamos utilizar nesse vídeo, segue o link na descrição. Então vamos ao exercício em si. Primeira coisa que a gente vai fazer aí nesse exercício é determinar quem são as matrizes A e B, porque o enunciado me pede aí para a montagem, né, dessas duas matrizes. Depois, nós precisamos calcular o determinante da matriz A, o determinante da matriz B, o determinante da matriz que representa a soma de A e B e o determinante da matriz que representa o produto de A com B. Então, nós vamos começar com o passo 1, determinando essas quatro matrizes, ok? A gente vai determinar A e B, a soma e o produto. Passo 1. Determinar as matrizes A, B, A mais B e AB. Então, a matriz A, vamos observar qual é o algoritmo aí. O algoritmo, os elementos são iguais a 1 se o I é maior que o J, lembrando que o I é a posição da linha e o J a posição da coluna, e 2 se o I é menor do que o J. Iguais, então aqui é o elemento A1, 1, então são iguais é 1. Aqui é 1, 2, passa a ser 2, e aqui é 2, ou seja, aqui é a posição coluna 1, aliás, linha 1, coluna 2, eu passo a ter essa posição. E aqui, linha 1, coluna 3. Embaixo eu tenho linha 2, coluna 1, ou seja, o I é maior que o J, 1. Depois eu tenho igual 1 e menor 2. E por último, todos são menores, aliás, maiores ou iguais as linhas do que a coluna. Então, eu tenho aqui a matriz A. Agora, nós vamos à matriz B, que tem uma formação muito parecida, inclusive. Tá? Então, eu tenho ali menos 1 se o I é maior ou igual a J e 1 se o I é menor que J. Então, no lugar de 1 aqui, entra menos 1 e no lugar do 2 vai entrar 1. Então, eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, e 1, 1 e menos 1. Então, eu tenho A mais B a soma, né? 1 menos 1 dá 0. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 mais 1, 3. E por último, eu vou ter uma linha toda de zeros, porque é a soma de 1 com menos 1. E por último, então, a gente vai calcular o produto entre A e B. A vezes B. Vou escrever aqui quem são as matrizes. A, 1, 1 e 2. Aliás, 1 e 2 não. 1 e 1. 2, 1 e 1. 2, 2 e 1. Então, eu tenho primeira linha, primeira coluna. Lembrando aí do algoritmo de multiplicação de matrizes. Deixa eu trocar a cor aqui que eu queria usar preto. Então, eu vou ter 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3, menos 2, menos 5 aqui. Mudando aqui 1, 2, 2. Agora, a gente vai multiplicar pela segunda coluna para gerar esse elemento, tá? Então, a gente vai ter 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Agora, a gente vai para a primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, 1.
2 vezes 1, 2, dá 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí o 2 e o menos 2 se cancelam. Vou ficar com 1 aqui. Finalizamos a primeira linha. Agora a gente vai mudar de linha aqui na primeira matriz e vamos multiplicar novamente por todas as colunas da matriz B. Então, 1, 1, 2 multiplicando pela primeira coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1 dá 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, eu tenho aqui menos 2. 1, 1, 2. 1, 1, menos 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 2. Aqui, 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui dá 0. Fechamos aí todas as colunas. Agora a gente vai para a última linha, terceira, com todas as colunas. 1, 1 multiplica menos 1, menos 1, menos 1. Vai dar menos 3 aqui. Multiplicando agora pela segunda coluna, a gente vai ter 1, menos 1, que vai dar então menos 1, esse elemento. E aí, por último, a gente vai ter isso aqui. Então, 1, 1, 2, menos 1 dá 1. E aí, a gente fechou a matriz AB, ok? Agora, vamos ao passo 2, que é o cálculo dos determinantes de cada uma delas, tá ok? Então, vamos. Passo 2. Eita, aquele botão de preto aqui. Cálculo dos determinantes das matrizes. Então, a gente vai começar o cálculo aí com a matriz A. Matriz A é esta aqui, uns, 2, depois 2 e uns. Então, vou botar a barra, né, para indicar que eu estou calculando o determinante. 1, 1 e 1. 2, 1 e 1. 2, 2 e 1. Repito a primeira coluna. 1, 1 e 1. 2, 1 e 1. E aí, vou fazer aqui agora o produto da diagonal principal e suas paralelas. Então, 1. Deixa eu colocar em vermelho para ficar claro aqui. Vamos lá. 1, 4 e 2. Agora, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 e 2, ok? Então, o determinante aqui vai dar 1 mais 4 mais 2, menos 2 mais 2 mais 2. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 7. 5 mais 2, 7, perdão, menos 6. Então, o determinante de A deu 1. Esse aqui é det de A. Agora, vamos ao determinante da matriz B. A matriz B, a gente viu que ela tinha uma composição muito parecida com a matriz A, inclusive. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos... Aliás, ao contrário, né? Deixa eu olhar aqui. Não, é isso mesmo. Menos 1, menos 1. E aí, por último, 1, 1 e menos 1. Vou repetir as duas primeiras colunas. Menos 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1,
menos 1. Vamos aí, a diagonal principal e suas paralelas. Diagonal principal aqui, menos 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1. A segunda também vai dar menos 1 e a última dá 1. Agora vamos à diagonal secundária, trocando a cor aqui, e suas paralelas. Um, um, um. Ok? Então vamos à soma. Elementos da diagonal principal e suas paralelas, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1 mais 1. Menos 2 mais 1 menos 1, menos 3. Daí dá menos 4, que é o det de B, ok? Agora, vamos a determinante da soma, né, e do produto. Vamos à matriz soma. A matriz soma ficou 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 3, 0. Esse determinante vai dar 0. Já vou adiantando, porque uma linha e uma coluna são iguais a zero. Na verdade, basta que uma linha ou uma coluna seja toda composta por zeros para que o determinante dê zero. Mas a gente não viu essa propriedade aqui, então a gente vai fazer o cálculo para mostrar que de fato vai acontecer isso. Então, vem diagonal principal, suas paralelas. Percebam que todos os produtos têm algum elemento igual a zero. Diagonal secundária e suas paralelas. Percebam que também nas linhas aí em amarelo também temos igual a zero, né? Todos os elementos. Então, nem vou marcar aqui os produtos, em todos eles a gente tem a presença do zero. É claro que a gente vai estar somando e subtraindo zeros, então eu tenho zero como determinante da matriz que representa a soma da matriz A com a matriz B. Percebam que isso aqui é diferente do determinante da matriz A mais o determinante da matriz B, ok? Porque o determinante da matriz A deu 1 e o determinante da matriz B deu menos 4. Somando os dois não dá zero. E aí, por último, a gente vai fazer, então, o determinante da matriz que representa o produto. Né? Vou lembrá-la aqui, quem é? Menos 5, menos 4, menos 3. Depois eu vou ter, então, menos 3, menos 2, menos 1. E a última coluna, então, deu 1, 0, 1. Vou repetir as duas primeiras colunas. Menos 5, menos 4, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1. Agora, então, eu venho para elementos da diagonal principal e suas paralelas. E aí eu venho com elementos da diagonal secundária. Vou trocar a cor aqui. E suas paralelas. Diagonal principal. Ops, tem que trocar aqui, não. Bom, vamos ao cálculo aí dos valores em si. Então, diagonal principal vai dar menos 5 vezes menos 2, menos 10 vezes 1, aliás, 10 vezes 1, 10. Tem um zero, vai dar 0. Menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 1, 4. Então, aqui, diagonal principal, suas paralelas. Diagonal secundária vai dar 6.
Aqui vai dar 0 porque tem um elemento igual a 0 e aqui vai dar 12, ok? Então, agora a gente vai ao valor do determinante. E nós vamos ter, então, 10 mais 0 mais 4 menos 6 mais 0 mais 12. Tá? Então, a gente tem aqui 10 mais 0 mais 4, 14. 14 menos 6 mais 0 mais 12, aqui vai dar 18. Menos 18, que me dá, então, menos 4 como resultado. Agora, esse menos 4 é igual ao determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Só relembrando, a gente viu que o determinante da matriz A vale 1 e o determinante da matriz B vale menos 4. 1 vezes menos 4 é menos 4. Aí vocês podem perguntar, professor, é coincidência que o determinante do produto seja igual ao determinante de cada uma multiplicado? Não é coincidência. Esse resultado aqui é um teorema, deixa eu até destacar, a gente fez através de um exemplo, mas não é uma coincidência. O determinante do produto entre duas matrizes é igual ao produto dos seus determinantes. Então, de fato, quando a gente fez o cálculo do determinante de cada uma delas, a gente já poderia ter feito o cálculo do determinante do produto sem precisar fazer o produto das matrizes, ok? Então, é isso. Esses aí são os principais conceitos de determinante de ordem 3. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe. Espero vê-lo numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.